Está no nome do Senhor. Bem, retomando os instrumentos referentes a nós mesmos. Não satisfazer a ira. Porque nós podemos ficar irados conosco mesmos. Quando planejamos alguma coisa e não deu certo, quando não queria fazer tal coisa e fez, assim por diante. Nossa, não queria ter dito isso, mas saiu. Aí, o que eu preciso entender? Sou humano. Tem um antropólogo que eu indico muito ele, o Ricardo Peter. Vocês já viram falar dele? Ele vai propor 2 livros para nós não ficarmos assim bravos conosco mesmos. O primeiro é Livra-nos da perfeição. E o segundo, respeita os teus limites. Aonde que ele vai trabalhar a questão de que daquelas pessoas que têm a ideia de que tudo na vida dela tem que ser perfeito. Não pode haver falhas. É o que nós chamamos de perfeccionismo. A pessoa fica escrava daquela ideia de que ela é certinha, tem que sair tudo certinho, não pode ter erro e falha nenhuma. Então, quem souber de alguém que está com esse problema, recomendo esses 2 livros. Ou então, aquele episódio da vida de São Jerônimo. Depois que ele realmente se converteu, ele disse a Jesus: Senhor, te dou tudo o que eu sou e tenho. E Jesus disse a ele: Jerônimo, por que estás escondendo de mim? Mas, Senhor, eu disse tudo o que eu sou e tenho. Não, você está me escondendo. Então me diga o que eu estou escondendo, Senhor. Suas falhas, seus pecados, seus erros, também os quero. Eu não quero o Jerônimo que você pensa em ser. Eu quero o Jerônimo que eu criei. Quantas vezes eu não tento ser falso com Deus, querendo mostrar para Ele quem eu não sou. Aí vai de encontro àquela passagem de São Paulo. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Eu aceitar esses meus limites, essas minhas fraquezas, para eu abandonar na graça de Deus. Acreditar que sem a graça de Deus não sou e não faço nada de bom. Não é o filósofo Nietzsche que vai criar a ideia do super-homem? Quem já leu aquele livro dele, Assim Falou Zaratustra, ele vai criar essa ideia de que o homem tem que se tornar o seu próprio Deus. Ele tem que se endeusar.
Ele é livre para fazer o que ele quiser da vida dele, ninguém manda nele. É o homem livre para fazer o que bem agradar. Pode desfrutar dos prazeres, desfrutar da vida, desfrutar dos vícios, porque ele é dono de si mesmo. Quantos não têm com essa ideia? Aí Santo Agostinho também completa. Liberdade não é fazer o que quero, mas fazer o que eu devo. Então, se eu sou um ser frágil, se eu sou um ser propenso a falhas, por que eu vou ficar irado comigo? Não tem aquele apofitegma, né? Aquela sentença dos monges do deserto, onde um jovem vai para uma comunidade e ele diz: Abade, aqui eu vejo um odor de santidade. Aqui eu me sinto bem. O que vocês fazem aqui para transmitir este odor? E o abade responde: caímos, levantamos, caímos e levantamos. Às vezes eu penso que eu não posso ter quedas. Quem é esse que não pode ter quedas? Mas São Francisco de Sales que também vai dizer, que eu falei ontem, por que você tem medo de falhar? Por acaso você é Jesus Cristo, a Virgem Maria ou algum anjo? Para não cometer falhas? Você é impecável? Eu acho que nessa aí é uma questões, posso estar errado. Vejo que as cobranças externas também, né? Elas acabam carregando isso. Desde a infância, né? Porque quantas vezes a gente são corrigidos, né? Comparações entre irmãos, a própria sociedade, ela nunca quer que você é irmão, você tem quase que a obrigação de ver que aquilo nem é sua característica, nem você gosta o mundo te pressiona isso. Você tem que atingir meta. Você imagina a pressão que você fica para atingir. Se você não atinge, você se sente meio fracassado, né? Porque o outro que está com você atinge uma meta. Aí como lidar com essas questões assim, né? Não é São Paulo que vai dizer também? Deus escolheu o que é fraco para assim confundir os fortes. Deus escolheu o que não tem nenhuma serventia para assim confundir o que tem importância. Prova disso? Para quem Nossa Senhora de Fátima apareceu? Para quem Nossa Senhora de Lourdes apareceu? Para quem Nossa Senhora de Guadalupe apareceu? Aparecida, né? Quem Jesus escolheu para ser os apóstolos? Não, são coisas que a gente vai pensar, mas por que escolheu ele, não eu? Eu sou mais capacitado, eu sou bem mais preparado, mas por que ele foi eleito prior, por que ele foi eleito formador e não eu? Isso aqui lá foi matéria de orgulho para mim. Quando eu estava estudando teologia, eu estava morando no mosteiro de São José do Rio Pardo.
onde o Dom Edmilson, hoje bispo, era o abade. Ele ia dar uma formação para os professos simples, e eu estava entre eles. Eu disse: irmão Lucas, você não faz parte do nosso mosteiro, mas venha participar conosco da formação, eu te convido. Está bem, vou participar. Primeira coisa que ele disse: vocês acham que vocês estão no mosteiro porque serão as melhores pessoas da sociedade? Ao contrário. Vocês foram mandados aqui para o mosteiro porque a sociedade não estava mais aguentando vocês. Se vocês tivessem continuado na sociedade, vocês iam acabar com a sociedade. Então Deus chamou vocês para o mosteiro, não porque vocês eram os melhores da sociedade, porque vocês eram os piores. Vocês não serviam para ficar na sociedade. Então Deus capacitou para vocês servirem para uma comunidade, para uma vida monástica. Eu falo isso de experiência própria. Quando eu vou de férias, a minha família fica incomodada com o meu comportamento. Depois, suportar perseguição pela justiça. Não é a penúltima bem-aventurança lá do Evangelho de São Mateus? Felizes ou bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São Leomagno, no seu sermão sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer: entenda justiça aqui, não justiça particular, mas a justiça de Deus. A justiça da fé, a justiça do Evangelho, a justiça que vem da caridade. Então, se você é perseguido por amar de verdade, por defender sua fé, por não desejar e falar mal de ninguém, você é bem-aventurado. Santo Agostinho vai dizer isso. É missão do cristão incomodar. Quem não incomoda, diz Santo Agostinho, está no caminho errado. São João Maria Vianney também que vai dizer: se você não é perseguido, não é maltratado, não tem dificuldade e nenhum tipo de dor, é porque você já aceitou ser amigo do diabo. São Francisco de Sales também disse: o monte dos que amam a Deus de verdade não é o Tabor, é o Calvário. Calvário. Então, quem não quer estar no Monte Calvário, disse ele, não está provando que ama a Deus. São Vicente de Paulo vai dizer: quanto mais formos desprezados, humilhados, perseguidos, mais nos assemelharemos ao Filho de Deus, que tanto foi desprezado, humilhado e perseguido. Não queremos ser semelhantes ao Cristo? Então, por que estamos querendo fugir do que ele não fugiu? São Gregório de Nissa, no seu livro Tratado sobre a Perfeita Imagem do Cristão, ele vai dizer: de que adianta ter o nome de cristão e não viver de acordo com o nome.
Só você que é cristão, é sua missão ser como Cristo. Eu quero ser o Cristo, só o Cristo que faz milagres? Não quero ser o Cristo que é perseguido também? O Cristo que é expulso da sua terra? O Cristo que é insultado pelos fariseus, pelos doutores da lei, que é tramado a sua morte? Depois, não ser soberbo. Você já deve ter estudado na regra de São Bento, né, o capítulo 7. São Bento diz que para ser humilde, temos que descer uma escada de 12 degraus. São Bernardo diz ao contrário, para sermos orgulhosos, temos que subir uma escada de 12 degraus. Então, assim como são 12 degraus para ser humilde, são 12 degraus também para ser orgulhoso, ser soberbo. Quem quiser já tem esta obra em português, Tratado sobre os graus da humildade e da soberba, São Bernardo de Claraval. Alguns de vocês aqui já teve a oportunidade de rezar a ladainha da humildade? Sim. Quer ser humilde? Tá lá. O que diz lá na ladainha? Do querer ser importante, livrai-me, Senhor. Do querer ser chamado, livrai-me, Senhor. Do receio de ser desprezado, livrai-me, Senhor. Do receio de ser ultrajado, livrai-me, Senhor. Assim por diante. Para mim, o mais difícil de dizer a primeira vez foi o desejo de ser salvo primeiro outro e ser aconteceu em falar primeiro. Conhece a história de Santa Lutgarda? Uma mística cisterciense? Lutgarda. Ela enfrentava Jesus. Um dia uma pessoa vai no mosteiro e diz para ela: Lutgarda, eu acredito na sua oração. Então pede a Jesus que eu preciso urgente dessa graça. Está bem, eu vou pedir agora. Ela vai diante do crucifixo, que ela costumava rezar, pensava: Jesus, atende aquele homem. Não vou atender. Mas Jesus, é para o Senhor atender. Lutgarda, eu já disse que eu não vou atender. Então, Jesus, o Senhor escolhe. Ou o Senhor atende aquela pessoa, então o Senhor risca o meu nome do céu. Aceitaríamos isso? Perder o nosso nome no céu para atender uma pessoa? Moisés não fez a mesma coisa? Está lá no livro dos Números. Deus estava a ponto de exterminar o povo inteiro. E Moisés disse: Senhor, perdoa-os. Se o Senhor não perdoá-los, pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha aí a coragem, a caridade. Isto é caridade. Eu aceitar perder para o outro ganhar. Eu aceitar ficar em último para o outro ficar em primeiro. Neste mesmo livro do São Gregório de Nissa, Tratado sobre a perfeita imagem do cristão, ele vai dizer: o verdadeiro cristão não é aquele que busca ganhar,
mas o que busca perder. Quer dizer, perder o quê? Perder tempo para o outro, perder a vida para o outro. Eu aceitaria perder para o outro? Então não estou sendo cristão, disse ele. Não ser dado ao vinho. A madre aqui pode me ajudar, né? Que São Bento prescreve lá na medida da bebida, né? Uma émina de vinho, né? Ou seja, 250 ml por dia. Então, mas entendo aqui, gente, ó, somente aqui, não ser dado ao vinho. Ele não disse não beber vinho. Porque lá, quando São Paulo escreve a Timóteo, o que ele diz? Por causa dos seus frequentes achaques, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Problemas de estômago. O doutor pode explicar melhor para nós aí. Seriam os problemas que ele tinha de estômago. Aí, naquela época, o vinho ajudava a controlar. Tem algum fundamento? Tem algum fundamento? Outra coisa também, o próprio Santo Agostinho conta, né, que a mãe dele frequentemente perdia a paciência, Santa Mônica. E a única coisa que acalmava ela era um vinho. Vocês não vão querer usar o vinho como calmante, né? Na época ele não tinha Rivotril. É. Então, gente, é não fazer a minha vida depender da bebida. É isso que São Bento está querendo dizer. Eu não ir além da medida. Não é Aristóteles que vai dizer a virtude está no meio, no equilíbrio. No meio. Sim. Não ser guloso. Sobre isso vai dizer São Bernardo, né? Nosso corpo é para ser cuidado, não agradado. Sabia que quando eu faço limite em qualquer, como eu deveria mais simples possível, eu peço perdão ao meu corpo. Não era para eu ter feito isso com você. Então, tem lá nos apofitegmas de Santo Antão que um jovem vai procurá-lo e diz: Pai Antão, eu não paro de ter ataques de luxúria à noite. O que está sendo o meu problema? E Santo Antão vai dar essa regra para ele. Não coma nem beba nada, nem mesmo água, 1 hora antes de você deitar.
1 hora antes de deitar, não é antes de dormir, de deitar. É. Porque uma pessoa que comeu demais lá, vai direto para a cama, vai conseguir dormir? O estômago vai querer trabalhar, né? E quando você vai para a cama, o que seu corpo quer? Descansar. Como é que você vai descansar com todo o trabalho que ele tem que fazer na digestão? E também o seu rim vai querer descansar. Você bebeu que tanto de água, que tanto de bebida, ele quer descansar. Como é que vai descansar? Você está filtrando lá. Eu falei, vamos deixar três pizzas lá no dia, ele recusou. Ele falou, foi. Aqui dá pra gente. A deixar outra pra alguém mais na frente. Nós achamos muito mais na frente, né? Olha, ele está com 10 pessoas. Está com 10 pessoas, aí nós levamos, né? Aí, a gente vai dar todas para eles, não dá pra gente. Aí outra pessoa vai vir. Então, vocês conhecem a história do padroeiro dos comerciantes? Santo Omobono. Nome complicado. Omobono. Então, vou contar daqui. Então. Ele, na sua família, tinha um comércio. E o pai dele, antes de morrer, obrigou ele a se casar. Foi obrigado. E o pai dele, estando para morrer, falou: filho, esse comércio vai ficar para você. Cuida bem dele, por favor. E a esposa dele era muito ambiciosa. Ela não aceitava perder um grão do armazém. De repente, estourou a peste na região lá da Itália. E todos começaram a passar necessidade. E o armazém dele ficou intacto. As pessoas iam procurá-lo e ele oferecia carroças cheias de grãos para todos que pedirem. E a esposa dele, desconcertada, pensando: não é possível, esse homem quer me levar à falência. Ele está esvaziando os armazéns. Eu vou lá descobrir. Aí ela viu que ele estava descarregando muitas carroças. Ela abria os armazéns e continuavam cheios. E ela pensou: mas não é possível. Olha o tanto de grão que ele tirou. Por que o armazém ainda está cheio? Eu vou descobrir. Aí ela marcou o horário que ele tirava os alimentos para dar para os pobres. E foi lá espiá-lo. Viu que ele tirou todos os alimentos lá dos armários e encheu as carroças. Aí ela pensou: qual que é o seu truque? O quê? Que truque? Você acabou de esvaziar os armazéns. Sim, eu esvaziei. Então, como é que você me explica isso aqui? Ó? Por que eles estão cheios de novo? Não é obra minha, é obra dele. Ele que quis assim. Aí ela não aguentou, ela ajoelhou diante dele e disse: me perdoe pela minha atitude, me ensina a ser cristã. Ou seja, ele era um homem pródigo na caridade. Ele acreditava na providência. Ele sabia que Deus não ia desampará-lo se ele confiasse plenamente em Deus. Falta-nos isso. Eu não posso ajudar aquele pobre que, olha o tantinho de alimento que eu tenho. E se faltar para mim? Eu lembrei da história dos dois irmãos também, né? Que eles
Eram dois irmãos, aí eles plantavam, né? Na roça. Aí, o irmão mais velho, ele já tinha filho, já era casado, e o irmão mais novo não. Aí eles plantavam, chegou a época da colheita, né? O irmão mais velho recolheu toda a colheita, encheu o armazém e pensou: vou levar um pouco pro meu irmão, porque ele é novo, ainda está começando a vida, aí foi, precisa mais do que eu. Eu fico nervoso, né? Aí ele resolveu levar parte da colheita pro irmão. E assim foi, ele tirou a carroça, tirou o armazém dele e o levou na madrugada. Aí o irmão mais novo pensou: poxa, meu irmão, ele com aquele monte de filho, ele deve passar um sufoco, né? Então eu vou levar para ele uma parte da minha colheita. Colheu também, levou. E foi isso, né? No dia seguinte, eles foram olhar: poxa, mas eu levei uma carroça de esvaziei no armazém e amanheceu do mesmo jeito, né? Porque Aí, sim, foi o primeiro dia, foi assim. Eles, no segundo dia, eu vou repetir de novo. No segundo dia, levaram de novo. No terceiro dia, de novo. Quando chegou o sétimo dia, eles estavam de madrugada levando a carroça cheia de trigo para o outro. Eles se encontraram no meio do caminho e descobriram o porquê dos armazéns continuarem cheios. Aí eles desceram da carroça, fizeram uma maior festa, né? E disse que foi ali que, nesse local, construiu o templo de Salomão, né? Conta-se que foi. Não tem essa história? O templo de Salomão, né? Padre Léo, ele tem uma história também, que ele diz: um sábio foi visitar uma vila bem miserável. E ele encontrou-se com um menino. Aí ele encontrando com esse menino falou: ó, eu sei que toda a vila está passando necessidade, mas eu me senti mais cativado com você. E eu vou te dar o que eu tenho de mais precioso, uma pedra. E ela se chama carinho quente. Cuide dela. Não passe ela para ninguém. E o sábio foi embora. Um dia eu vou voltar. E eu vou querer saber o que você fez com essa pedra. E o menino falou assim: não posso ficar com isso aqui. Não é somente eu que estou precisando de carinho. Tem outros precisando desse carinho. Eu vou dar minha pedra para o vizinho. Ele foi lá e deu. Quando ele voltou para casa, tinha 2 pedras na mesa dele. Mas eu acabei de dar minha pedra para o vizinho, por que tem 2 aqui? Aí então vou dar essas 2 para os vizinhos da frente. Voltou para casa, tinha 4. E assim foi multiplicando, até que ele deu para a vila inteira. Um certo dia o sábio chegou. Ele falou: o que você fez com a pedra que eu te dei? Eu fiz ela multiplicar. Porque todos aqui estavam necessitados. Eu não consegui ficar com uma coisa tão valiosa só para mim. Só que depois o sábio ficou bravo. Eu falei que era só para você. Agora vai na casa de todo mundo e recolhe. Eu quero a pedra de volta. Eu falei que era só para você. Aí o Padre Léo conclui: quando você dá alguma coisa para a pessoa, você não dá toda a liberdade dela fazer o que ela quiser com aquilo? Então por que você está exigindo de volta o que você deu? Não é mais seu, você deu.
Às vezes nós somos como este sábio, né? Não aceitamos partilhar. Não ser apegado ao sono. Ao sono. Doutor, que ele pode me explicar melhor isso aí, mas eu conversei com um médico e ele me disse: padre, o ser humano precisa de descansar, não de dormir. Ele falou que nem sempre. Nem sempre, porque às vezes dorme e fica com terror no corpo, fica pesadelo e não descansa. Acorda não. São João Paulo II, ele reservava só 4 horas para ele dormir. Quando ele já estava com a doença bem avançada, ele estava lá na capela lá do Vaticano rezando o rosário. E um dos cardeais assistentes dele chegou até ele. Santidade, o senhor já está idoso, o senhor está muito doente. Por favor, venha comigo, vamos descansar, vamos dormir. E o Papa disse: filho, você não tem ovelhas para cuidar? Não tem um rebanho enorme para você zelar por ele? Tenho, santidade. Então faz o seguinte, vai você dormir, que eu rezo para o meu rebanho e aproveito e rezo pelo teu. Então, aquela história que eu contei para vocês do São Pacômio, que ele pediu a Deus, né, que queria ficar o resto da vida dele sem sentir vontade de dormir. E Jesus perguntou: mas para que você quer isso, Pacômio? Porque eu quero rezar e me sacrificar pela conversão dos pecadores. Não quero ninguém no inferno. Tá bem, mas isso não vai ser por toda a sua vida. Eu te dou essa graça por 6 meses. Está bem. Ele fez. Passados 6 meses, ele não interrompeu, continuou. Aí o demônio aparece no meio da história e falou: Jesus, o senhor não deu a graça para aquele seu servo só por 6 meses? Sim, mas ele continua fazendo. Então tira a vida dele, que ele está me atrapalhando. Em que ele está te atrapalhando? Ele está roubando de mim pessoas que eu tinha preparado para o inferno. Pergunte a ele então se ele está disposto a morrer. Ele disse que não. Então o problema dele, deixa ele trabalhar tranquilo. Padre Pio, ele vai dizer: se você costuma acordar muito à noite, é porque Deus está te chamando e está com saudade de conversar com você. Por quê? Por que Deus te chama à noite? Porque é o momento em que você está lá tranquilo, em silêncio, sem barulho nenhum. Deus me chamou por essa noite, eu gosto do senhor. A gente falou de Samuel. Você falou de Samuel. Bebeu vinho, aí conseguiu dormir tranquilo. Aí o sono veio pesado. Deus chamou você.
Não ser preguiçoso. Quantas vezes eu falei assim, nossa, não estou com a coragem de rezar hoje, não estou com a coragem de trabalhar, de ir para a escola. Nossa, não estou com vontade de ir à missa, mas eu estou com vontade de viajar. Estou com vontade de ir para a praia, de fazer um churrasco, fazer uma festa. Papa Bento XVI falou, né? Para as coisas de Deus, todo mundo tem desculpa. Todo mundo. Sobre isso, uma vez um jovem foi procurar o abade Santo Antão e falou, Pai Antão, o senhor levanta muito cedo para rezar. Eu não consigo acordar nesse horário. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo, meu filho? É você ser autoritário com seu corpo. Ele não quer levantar, mas fala para ele que você vai levantar por amor de Deus. Se você for obedecê-lo, ele te domina. Nossa, hoje eu estou com uma dor, não vou levantar não. Na história de Santa Lutgarda ainda. Um dia ela estava com 40 graus de febre. E ela disse, nossa, hoje eu estou queimando de febre, não vou levantar para a missa não. E Jesus vai até ela, Lutgarda, o que você está esperando? Levante. Mas Senhor, estou queimando de febre, já disse para você levantar. Não vou levantar sim. Então, o que você prefere? Ir para a missa com febre e continuar falando comigo? Ou ficar nessa cama com febre e nunca mais falar comigo? Eu não te mato muito. Alguém que já leu o Diário de Santa Gema? É um dos livros que o demônio teme. Que ele tentou roubar dela, né? Tentar levar para o inferno, para que ninguém lesse. Que quem lesse aquele diário ia saber como combater o demônio. Lá, no Diário de Santa Gema, tem esse episódio. Ela estava exagerando no jejum. Estava ficando doente de tanto fazer um jejum rigoroso. E o anjo da guarda dela disse, Gema, desce agora lá para a cozinha e vai comer. Não, mas eu quero agradar Jesus, eu quero fazer sacrifício. E eu estou aqui em nome dele, vai comer. Não vou. Mas eu estou te ordenando, é para você e pronto, agora. E ela vai. Na hora que ela abre a geladeira que põe a comida sobre a mesa, o demônio vem na forma do anjo da guarda dela. E diz, Gema, você vai comer? Cadê o seu amor por Jesus? Cadê seu espírito de penitência que você tanto ama? Estou obedecendo a Jesus e agora cai fora daqui. Lá em outra passagem, Jesus vai até ela e diz, Gema, a partir de hoje, eu quero que você reze a Via Sacra todos os dias, menos no domingo. Está bem. Um dia ela esqueceu. Sabe? Um dia só Jesus não vai fazer falta. E ela, naquele dia, disse, vou fazer outra oração, vou fazer a Via Sacra, não. E ela foi rezar diante do crucifixo que ela tinha e ela não obtinha resposta. Já que Jesus não quer falar comigo,
Vou tentar falar com a mãe. Aí Nossa Senhora ali apareceu, chorando, na imagem de Nossa Senhora das Dores. Essa mãe, o que houve? A senhora sempre vem sorrindo para mim, por que a senhora está chorando? Porque você prometeu obedecer ao meu filho e você desobedeceu. Portanto, a partir de hoje, não me chame enquanto você não aprender a obedecer meu filho. Você não pode. Aí ela tinha o amigo dela, né, que era o São Gabriel da Virgem Dolorosa. Sabe, vou falar com o irmão Gabriel. O irmão Gabriel, me ajuda a falar com Jesus e Maria. Estou proibido de te atender. Jesus não quer que eu fale com você nem Maria, porque você está muito cabeça dura. Vocês veem. Santa Gema, hein? Santa Gema era cabeça dura também. Não ser murmurador. Aristóteles disse, né, ser humano é um eterno descontente. Tudo para ele reclama. Nada para ele está bom. E São Bernardo disse, aquele que gosta de reclamar e de murmurar é porque gosta de criar um câncer em sua alma. Aí, muitas pessoas que eu tenho dado atendimento falam que tem dificuldade para reclamar, nessa questão de reclamar e de murmurar, que não consegue parar. Você pare, qual que é o segredo de eu parar com isso? E eu simplesmente disse, em que está te ajudando reclamar e murmurar? Em que está te animando? Você reclamar da pessoa vai fazer a pessoa melhorar? Vai te completar? Não. Então o que você ganha com isso? Pare com isso. São Bernardo, ele falava isso. Tudo o que você for fazer ou falar, pergunte primeiro. Isso atrapalha ou contribui para a minha santidade? É um meio de nós sermos vigilantes. As monjas aqui podem me ajudar nesse ponto. Não tem uma parte da regra de São Bento que ele fala que não é para murmurar de espécie nenhuma. Nem interiormente. Não ser detrator, seja dedo duro, dedurar os outros. Para combater isto, eu cito aquela história de Sócrates. Vocês devem conhecer, das 3 peneiras. Alguém conhece? Onde que um discípulo dele vai até ele e diz, Sócrates, eu preciso te dar uma notícia urgente do que falaram contra o Senhor. Ah, é? Antes de você me dar a notícia, vamos submeter o que você vem me trazer às 3 peneiras. Primeiro, a peneira da bondade. Isso que você vai me dizer vai me fazer bem? Não. Então, para que você vai me dizer? Segunda peneira, da necessidade. É realmente necessário você me contar isso? Não pode deixar para lá, não? Pode.
Então, para que você quer me contar? E a terceira peneira da verdade. Isso que você vai me dizer, você tem certeza que a pessoa falou isso? Não tenho. Eu penso que ele falou isso. Então, para que você vai me dizer? E se nós fizéssemos isso na nossa vida? Para não ficar machucando a vida dos outros. Depois, colocar toda a esperança em Deus. Toda. É aquilo que está lá na vocação e na vida de Abraão. Crer contra toda esperança humana. Acreditar que Deus é o Senhor do impossível. Ah, mas como vai acontecer isso? Não questione, creia. Deus vai fazer. O que achar de bem em si, atribuí-lo a Deus e não a si mesmo. Não é Santo Agostinho que disse? Sem a graça de Deus, não sou capaz de nada de bom. Eu não faço nada por mim mesmo de bom. Mas quanto ao mal, saber que é sempre obra sua e a si mesmo atribuí-lo. Nunca colocar a culpa no outro. Não, eu é que fiz, eu é que falhei. Não ser como Eva e Adão, né? Sempre a culpa é do outro. Não fui eu que escolhi comer do fruto. Foi a serpente que me incitou. Foi a mulher que me incitou. Mas quem escolheu? Temer o dia do juízo. Ou seja, hoje eu posso estar diante do tremendo juízo de Deus. Hoje. Porque o tempo de Deus se chama hoje. Não é amanhã. Não é ontem. É hoje que eu tenho que prestar contas a Deus da minha vida. Como é que eu vou estar diante dele? Sobre isso, quem quiser aprofundar, podem ler o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Ter pavor do inferno. Pavor. Santa Catarina de Gênova. Ter pavor do inferno. Para entender isso, Tratado do Inferno, Santa Francisca Romana. Ou então, Os Sonhos de São João Bosco. São João Bosco viu o inferno em sonho. Desejar a vida eterna com toda a cobiça espiritual. Peguem lá na solenidade de todos os santos, na liturgia das horas romana, a segunda leitura de São Bernardo, que ele vai dizer: cobiçar a vida dos santos, ter inveja da alegria deles, não é pecado, não é perigoso. É aconselhável. Ter diariamente diante dos olhos a morte a surpreendê-lo. Eu posso morrer daqui a pouco. Hoje. Papa Bento XVI sobre isso vai dizer: o ser humano
tem medo de perder tudo, menos a fé. Tem medo de perder os bens, perder a empresa, perder a família, mas a fé ele não tem medo de perder. Porque ele não está apegado nela. Se tivesse apegado mesmo. Vigiar a toda hora os atos de sua vida. Para isso, eu proponho aqui, sugerindo, cada um de nós tem que fazer um propósito. Todos os santos tiveram um propósito de vida. Pega aí o propósito de São Domingos Sávio. Qual que era? Antes morrer que pecar. Qual que era o propósito de Santa Teresinha? Santificar-se nas pequenas coisas. Eu já tenho um propósito para eu seguir? Se eu não tenho, por que não fiz ainda? E me agarrei naquele propósito. Saber como certo que Deus o vê em todo lugar. Quem de nós consegue se esconder de Deus? Onde Deus não vê? Salmo 138. Se eu subir os céus, ali estás. Se eu descer até o abismo, ali estás presente. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Quebrar imediatamente de encontro ao Cristo os maus pensamentos que lhe advêm ao coração e revelá-los a um conselheiro espiritual. Padre Pio vai dizer: ninguém se salva sozinho. Ninguém. Imediatamente de encontro ao Cristo os maus pensamentos. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Glórias de Maria, vai dizer: todas as vezes que me vinha um mau pensamento, bastava eu simplesmente dizer o nome de Maria, que o mau pensamento fugia. Olha que confiança na Mãe de Deus. Guardar sua boca da palavra má ou perversa. Seja falar o que não deve, para quê? Gostinho de fofoca, para quê? Comentar política, para quê? Vai ganhar o que com isso? Não gostar de falar muito. Leio aquele livro do cardeal Robert Sarah, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. E ele vai dizer no livro: nosso século XXI é o mais barulhento de toda a história. Principalmente quando surgiu a internet, o celular e outras coisas. Acabando, gente. Acabando, calma aí. Não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar riso. Sobre isso, São Felipe Neri vai dizer: na nossa vida sempre precisa ter um toque de humor. Porque um santo triste é um triste santo. Por isso que ele é o santo do humor, São Felipe Neri.
Não gostar do riso excessivo e ruidoso. Quer dizer, ficar rindo de estralar e de fazer aquele barulho, né? Para todo mundo ouvir que você está rindo lá. Para expressar uma falsa alegria, né? Gostar do riso excessivo e ruidoso. Ouvir de boa vontade as santas leituras. Como que Santo Antão descobriu a vocação dele? Ouvindo as leituras na missa. O documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, sobre a palavra de Deus, vai dizer: o mesmo amor, o mesmo respeito, o mesmo cuidado que a igreja tem com a Eucaristia, também tem com a palavra. São Jerônimo vai dizer: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Papa Bento XVI escreveu um documento sobre a palavra de Deus, a Verbum Domini. E lá ele vai dizer que nós transformamos a palavra de Deus em livro qualquer. Se ela realmente fosse palavra de Deus para nós, nós comeríamos dela constantemente. Comeríamos. Nos alimentaríamos dela. Porque nós temos fome de Deus. E onde que nós vamos nos alimentar de Deus? Na palavra. Ali está o alimento. O que diz o salmista do Salmo 118? Estou ávido de vossos mandamentos. Quero devorar vossas palavras. As vossas palavras são mais doces do que o mel na minha boca. Olha que consciência que ele tem. Dar-se frequentemente à oração. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Querem aprender isso? Relatos de um peregrino russo. De um peregrino russo. Aonde que o peregrino russo vai dizer: devemos rezar todas as vezes que sentimos o coração bater. Ou então, se alguém quiser um livro mais difícil, né? A Nuvem do Não Saber. Dom Bernardo Bonovitch diz que para ele entender esse livro, ele precisa de ler de 2 a 3 vezes. 2 ou 3 vezes para entender. Eu tive que ler umas 4 vezes. Confessar todos os dias a Deus na oração com lágrimas e gemidos as faltas passadas. Vocês já viram falar do exame de consciência cotidiano de Santo Inácio de Loyola? Que ele diz: ao levantar-se, faça um propósito. Qual pecado preciso vencer e qual virtude preciso alcançar? Ao meio-dia, faça uma análise. Consegui algum progresso? À tarde, faça outra análise. E antes de dormir, pergunte: alcancei ou não o objetivo? E no outro dia, faça em cima de outra virtude e de outro pecado. E assim vai ser o seu progresso espiritual. Exame de consciência diária. Está nos exercícios espirituais dele. Quem tiver coragem de fazer, ele é. E não satisfazer os desejos da carne. Quais os desejos da carne?
Gálatas 5. Odiar a própria vontade. Odiar. Eu detestar minha vontade própria. São Bernardo vai dizer, não serve para ser monge quem ainda quer seguir sua própria vontade. O que disse Jesus no Horto das Oliveiras? Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, ó Pai. Obedecer em tudo às ordens do abade, mesmo que o que não aconteça, proceda de outra forma, lembrando do preceito do Senhor, fazei o que dizem, não o que fazem. Porque o livro dos Provérbios diz, quem obedece não peca. Não querer ser tido como santo antes que o seja. São João Bosco vai dizer, os santos detestam aparecer. Eles gostam de se manter escondidos. O que aconteceu com São Bento quando ele fez o primeiro milagre dele do crivo quebrado? Foi para o deserto de Subiá. O que diz São Gregório lá na vida de São Bento? São Bento preferia todas as perseguições do que os louvores humanos. Pôr em prática diariamente os preceitos de Deus. Diariamente. Santo Agostinho vai dizer sobre isso. Ninguém ama o que não conhece. Como que eu vou amar Deus? Como que eu vou amar os preceitos de Deus se eu não os conheço? E por último, amar a castidade. Deus quer morar numa casa limpa. Deus quer habitar num coração puro, numa mente pura. Tudo bem, aí estão os instrumentos das boas obras de São Bento. Perguntas da parte de vocês, acréscimos? Como é que vocês estão? Estão bem chagados? Algum acréscimo? Alguma reclamação? Pode reclamar, gente, vai. Não sou perfeito. Você vai querer ler todos eles? Se eu fosse citar para você todos os livros que eu li, então... Não, só esse, você vai ensinar como você vai fazer para ler, os passos para ler rápido. E aí eu consegui ler a história. Então, minha contestação é isso, porque eu quero ler, eu sou muito e lembra. Então, aí, ó. Então, já está errado aí em pensar desse jeito. Não é pensar não, cara. Pensar é uma coisa, você pensa, mas você já tentou. Você começa e fala, vou conseguir, vai, não vai. Então eu te respondo com a frase do Dom Helder Câmara.
É graça divina você começar bem. Graça maior é você persistir na caminhada certa. Mas a graça de todas as graças é nunca desistir. Amém. Mesmo que eu não conseguir tudo que eu tenho, até eu conseguir. Com essas coisas boas, gente, nós temos que ser teimosos. Nós somos teimosos com tanta coisa e com que a gente precisa ser teimoso não somos. Eu estou teimando lá para o meu patrão aumentar meu salário. Por que eu não teimo para poder aprender a estudar? Estou lá teimando lá para que o meu filho passe no concurso lá. Por que eu não teimo para eu rezar? Muito bem, quero agora ouvir a avaliação de vocês. Vamos terminar então. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.